Olá, seja muito bem-vindo à nossa classe online da Escola de Formação Ministerial. É uma grande honra ter você aqui. Se você chegou aqui de paraquedas, essa é a série que a gente tem estudado no decorrer desse tempo. Escolha Viver é a série que a gente tem estudado. Então, se você quiser ter um contexto de tudo que a gente está falando, se você estiver passando por situações difíceis, acesse essa série no nosso YouTube ou no nosso Facebook. Está disponível todas as aulas lá. Então procure as aulas, assista e seja abençoado através da gente. E para hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é vencendo a tentação. E para falar desse tema, que ele é muito difícil de se viver e de se falar, a gente vai usar um texto como base. E esse texto está em 1 Coríntios 10, do 12 até o 13. Então, se você tem uma Bíblia aí, acompanhe comigo. E caso você tenha uma Bíblia NAA, é a tradução que eu estarei lendo aqui. Então, me acompanhe. Se você não achou ainda o texto, pause o vídeo e continue quando você achar o versículo de 1 Coríntios 10, do 12 ao 13, que diz assim: Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que não possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês a possam suportar. Esse é um texto que Paulo está falando para a igreja de Coríntios. E a gente lendo ele, a gente percebe que algo se destaca, que a tentação, ela é uma situação que a gente entra entre a decisão de pecar ou não. A tentação é uma decisão, olha, eu saio da posição que eu estou para fazer o bem ou o errado. E como a gente identifica o que é o pecado? Sabe, é muito vago dizer que o pecado é o bem e o mal. Não é bem assim. A gente pode ver aqui agora em alguns textos, eu vou dar vários textos. E se você quiser verificar, você pode verificar. Esse é o privilégio de você ter uma Bíblia aí. Então, se você ler aí 1 João 3, do 3 e 4, não, capítulo 3, versículo 4, você vai entender que o pecado, ele é a transgressão da lei. Existe uma lei que Deus criou e o pecado é você sair dessa lei. Existe um propósito de Deus para você e o pecado é você sair desse propósito. É você ferir valores de Deus. Eu não falo de valores religiosos, eu falo de valores de Deus. Deus, ele tem os valores dele, todos estão registrados na Bíblia. Então, se você verificar, você vai ver que existe uma lei na Bíblia, e não são só os 10 mandamentos. E isso daí é papo para outra aula. Caso você esteja curioso, continue nos acompanhando. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Continuando, em Romanos 5, 13, 14 e 15, diz que antes mesmo da gente nascer ou existir, nós já éramos pecadores. Nós já estávamos afastados de Deus, porque o pecado ele surgiu em Adão e Eva. E as consequências do pecado de Adão e Eva ainda existem no nosso tempo. As consequências do pecado de Adão e Eva sobreveio a morte, sobreveio a dor, sobreveio o trabalho, você ter que trabalhar com o suor do seu trabalho, você ter que comer, a mulher ter que ter dores de parto. Então, as consequências do pecado de Adão e Eva, que são os pecados iniciais, ainda tem consequência na nossa vida. Então, o pecado é ainda a questão do Adão e Eva. Tem a questão também da falta de santidade. Em 1 Pedro 1,16 diz isso. Porque temos até uma confirmação. Em Mateus 5,48, Jesus ele fala: sejam santos como eu sou santo. Então, quando a gente não é santo, a gente está sendo um pecador. A gente está sendo pecador e está afastado de Deus por causa disso. Em 1 Coríntios 10, 31, diz que tudo que a gente fizer, beber, comer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. E se você não faz as coisas para a glória de Deus, você está pecando. Então, o pecado ele é isso. Mas, Edler, me diz de uma forma mais clara o que é o pecado. Então, eu peguei para você dois autores muito influentes na sua época e que falavam de maneira muito simples. E o primeiro é o John Piper. Ele fala que o pecado é a revolta, a rebeldia contra a autoridade de Deus. Então, o pecado ele é
Transgressão da lei é eu mirar e eu querer não fazer o que Deus quer. Porque a gente vai entender na aula que o que Deus quer não é uma questão de Deus ser um Deus que quer mandar na gente, mas é a questão de Deus, Ele querer o nosso bem. E a gente não entende muito bem isso, a gente, sem estudar a Bíblia, a gente entende isso quando a gente tem um relacionamento com Deus. A gente vê que a vida com Deus, ela deixa de ser pesada. A vida não vai deixar de ser difícil com Deus, mas ela deixa de ser pesada. É uma vida debaixo do sol tranquilo. Aliás, tem uma série falando especificamente disso, que é Vida Debaixo do Sol, que ela é toda baseada em um livro muito especial, que é Eclesiastes. Um outro autor que fala algo muito importante é o John Piper. Ele fala que o pecado é a transgressão da vontade de Deus e a quebra da lei de Deus. Então, eu não sei se você entendeu de maneira mais fácil agora. Se você não entendeu, comente aí no vídeo que a gente vai te responder o mais rápido possível. A Igreja de Parque União vai te responder o mais rápido possível. Então, como a gente vence o pecado? Aliás, qual é o lugar do pecado na vida do crente? Eis a pergunta, responde aí no comentário. Então, se você já respondeu, o pecado não tem lugar na vida do crente. O pecado não é aceitável. O pecado, ele não é inevitável. O pecado, ele é evitável. A tentação, ela é evitável. O pecado, ele é evitável. E a tentação, ela é evitável. E esse é o porquê dessa aula. Porque a gente consegue evitar a tentação. A gente consegue viver uma maneira que a gente possa fugir da tentação. Que a gente possa quebrar a tentação com um ensinamento de Deus. A gente vê a tentação de Jesus, onde ele usa textos bíblicos para repreender o mal que estava sobre ele. O mal que estava dizendo, transforma essa pedra em pão, olha, eu vou te dar o governo dessa terra, olha, você governará essa nação. E Jesus, ele respondeu tudo com autoridade. E tudo que ele respondeu não veio dele, mas veio da palavra de Deus, veio dos mandamentos de Deus. E isso é essencial, sabe? A gente precisa ter uma vida que a gente olhe para a Bíblia de maneira intencional, que a gente olhe para a Bíblia de uma maneira que a gente tente aplicar o que a gente está lendo. Não adianta muito a gente só ler, só a gente saber o que é certo ou errado, mas a gente deve praticar o que é certo e a gente evitar o que é errado. Então a primeira coisa é, não tem lugar para o pecado não é aceitável na nossa vida. Então como que a gente vence a tentação? Como que a gente vence a tentação de pecar? Como a gente vence essas tentações? A primeira coisa que a gente vai fazer é não se esquecer. Não se esquecer do quê? A primeira coisa é não se esquecer que todos os crentes são tentados. No texto que a gente leu, no versículo 13, diz que não sobreveio a vocês nenhuma tentação. Então ele está falando no plural, ele está falando, vocês. Ele não está fazendo acepção de ninguém. Ele não está dizendo, só aquele grupo ali é pecador. Só aquele grupo aqui peca. Não, ele está dizendo vocês no coletivo. Vocês, ele também se inclui. Porque todos nós somos tentados. Todos os crentes são tentados. E tem um outro texto também que está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Se você quiser abrir aí comigo, abra aí no livro de Hebreus, que a gente vai ter uma reflexão juntos. Estou aqui procurando Hebreus, capítulo 4, versículo 5. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, me acompanhe para verificar se tudo que eu estou lendo está certo mesmo. E diz assim, Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o único que não teve pecado foi Jesus. O único que viveu de maneira santa foi Jesus. Então, a primeira coisa, não se esqueça que todos os crentes são tentados. E a gente observando Jesus, a gente vê a confirmação que todos pecaram. A outra coisa é que Deus não nos dá a tentação que não aguentamos. Nesse mesmo texto ele fala que, vamos ler aqui junto com vocês para a gente ter certeza.
ele continua dizendo, a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Então, se você é humano, você aguenta a tentação. Agora, se você não é humano, você não irá aguentar a tentação. É bem isso. Então, se você for um ET, se você for um alienígena, você não irá aguentar a tentação. Mas como você é um humano, você aguenta. É isso que o texto diz. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte. Tiago está bem perto de Hebreus, hein? Vamos abrir aqui. Em Tiago. Tiago não está bem perto, não. Tiago é depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. Sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e mesmo não tenta ninguém. Então, Deus, ele não está botando a tentação na gente. Não é Deus que Deus está me provando. Deus, ele está fazendo eu ser tentado. Não, Deus, ele não prova ninguém. O pecado que faz isso, o pecado que bota a gente nessa situação. E o pecado, ele vem da carne, não vem de Deus. E a última coisa que a gente não deve esquecer é que Deus provê o escape. Em Coríntios 10, 13, que é o mesmo texto que a gente está discutindo, ele fala que, na continuação aqui, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então, se você não esteja aguentando, Deus, eu não estou aguentando, me prover um escape, Deus, ele vai te dar o escape. Então, quando você se vê numa situação em que você não está suportando, peça para Deus que Ele te dará o escape, Ele te dará uma solução. Então peça para Deus que Ele vai prover o escape. E a segunda coisa que a gente deve prestar atenção para vencer a tentação é reconhecer. Reconhecer o quê? A gente vai reconhecer 3 coisas. A primeira delas é que quando você está vulnerável, você tem que reconhecer os momentos que você está vulnerável na sua vida. E o melhor exemplo disso está em 2 Reis, capítulo 19, versículo de 8 até o 18. 1 Reis 19, do 8 até o 18. Eu achei aqui, vou ler. Se você achar aí, leia na tradução NAA. Sim, e então Elias se levantou, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aí, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Fiquei eu e eles, e então querendo tirar a minha vida. E então foi-lhes dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebravam as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som suave, um sussurro. Quando ele ouviu, isso cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs a entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estavam querendo tirar a minha vida. E então o Senhor disse a Elias: vá, volte o caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unja a Israel como rei da Síria. Unja também Geu, filho de Nissim, como rei de Israel, e Eliseu, filho de
Safate de Abel Meolá como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azar, Jeu o matará. Quem escapar à espada de Jeu, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não os beijou. Nesse texto, a gente vê que existem momentos que a gente está vulnerável. E quando a gente está vulnerável, a gente tem que se entregar a Deus, a gente tem que perguntar para Deus. Elias, ele estava com medo. Ele tinha medo. E por ele ter medo, ele foi até Deus, sabe? Nesse momento eu estou abrindo aqui de novo. Nesse momento, a gente reconhece que todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por momentos difíceis. Elias. Todos nós passamos por momentos difíceis. E o momento onde Elias estava vivendo, profetas estavam sendo mortos. E poderia surgir medo no coração dele, mas ele se pôs diante de Deus. E ele reconheceu quem Deus era. E para você reconhecer quem Deus é, você precisa ter um relacionamento com Deus. Elias, ele não achou que Deus era o vento, ou que Deus era o terremoto, ou que Deus era o que houve lá, né? Foi o terremoto, mas Deus não era o terremoto. E teve essas situações. E a segunda coisa que a gente deve reconhecer é que a equação da tentação. A tentação, ela tem um padrão e a gente tem que reconhecer esse padrão. Vamos ler aqui um texto que está em Tiago 1, versículos do 13 até o 15, que diz assim. Do 13 até o 15. Acompanhe comigo. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o atrai e o seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido a luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, se a gente compreender esse texto, a gente vê que um desejo mais uma isca certa mais uma escolha errada é igual ao pecado de morte. Então, se a gente tem um pecado, se a gente tem um desejo corrompido, um desejo de pecar, e a gente tem uma isca certa, ou seja, uma motivação, se a gente tem uma motivação, por mínimo que ele seja, isso vai gerar pra gente uma escolha errada. E essa escolha já errada vai gerar pra gente, com certeza, um resultado que é chamado a morte. Vai gerar morte. Ah, mas eu cedi agora à tentação, eu pequei. Mas eu não morri. Então, que morte é essa? É uma morte espiritual, que ela vai muito além da morte terrena, da gente morrer desse corpo. É uma morte que ela vai ser eterna. E isso é muito sério. Você deve levar isso como uma repreensão muito séria. E outra coisa que você deve reconhecer é que existem certos tipos clássicos e alguns que não são tão claros de ser reconhecido como tentação. A gente vai ler um texto só, por causa do tempo, que está em 1 Coríntios 10, 14, que a gente não leu, mas agora a gente vai ler. Tá? Aqui diz assim: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Sabe? Tem pecados que são fáceis de ser reconhecidos que são pecados, mas existem pecados que não são tão fáceis. E um deles é a idolatria. A idolatria é quando eu coloco qualquer coisa no lugar de Deus. Sabe? Eu posso estar colocando o meu celular no lugar de Deus. Eu posso estar colocando a minha cobiça pelo dinheiro no lugar de Deus. Eu posso estar colocando a minha imagem, eu no lugar de Deus. Sabe? Esse pecado é muito difícil da gente identificar. Então a gente precisa estar revestido do poder de Deus para que a gente possa reconhecer que existem pecados que não são tão claros de serem conhecidos. E outra coisa é que sem vida de leitura bíblica e oração séria, você vai fracassar na luta contra a tentação. Então, ou seja, se você não lê a Bíblia, se você não sabe qual é a vontade de Deus, se você não procura saber o que Deus acha, qual é a lei de Deus,
você vai fracassar, porque você não sabe. Então, procure ler a Bíblia de maneira séria, olhar para ela com uma maneira intencional, procure estudar a Bíblia cada vez mais, que você irá aprender e entender o porquê a lei de Deus, por que Deus deseja isso, e no final você vai entender que a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável, a vontade de Deus, porque ela tem resultados bons. E a gente vê isso em Salmos 119, versículo 11, ou mesmo em 1 Tessalonicenses 5,17 ou em Hebreus 2,20. E agora a gente vai para a terceira parte. A terceira parte é que a gente tem que remover. A gente já entendeu algumas coisas no primeiro tópico. A gente entendeu que a gente não pode esquecer que alguns pecados são difíceis, a gente não pode esquecer que as pessoas são tentadas, e a gente entendeu também, na segunda parte, que a gente precisa reconhecer que a gente tem momentos que a gente está vulnerável, reconhecer a equação do pecado, reconhecer a equação da tentação, né? E a gente tem que entender que existem jeitos certos que irão acontecer a gente ser tentados, os jeitos clássicos. E terão jeitos que não são tão claros assim, são jeitos difíceis. E agora a gente tem que remover tudo isso que a gente entendeu. A gente tem que lutar contra isso. Então, quando a gente vê qualquer sinal de intenção de pecado, a gente tem que lutar contra ele, a gente tem que arrancar ele, a gente tem que tirar. E é isso mesmo. É desse modo que a gente tem que agir com o pecado. Quando eu vejo, olha, eu estou pecando, você tem que remover, você tem que retirar, você tem que arrancar com violência mesmo o pecado. Tira o pecado da sua vida. E para ter uma base sobre isso, a gente vai ler Provérbios, capítulo 4, versículo 14. Eu já estou aqui em Provérbios, caso você não tenha achado, você pause o vídeo e acompanhe junto comigo. Que é muito bom você ler o texto junto comigo e a gente ir confirmando junto. Então é Provérbios, capítulo 4, versículo 14 e 15, que dizem assim: não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho do mal. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe dele. Então olha só as palavras que Salomão ele usa aqui para falar sobre o pecado. Ele fala palavras que são sempre muito fortes assim. Ele diz: evite o caminho do mal, não passe por ele, atravesse a rua quando você vier o mal, se desvie dele, fique muito longe do mal, passe muito longe dele. E nesse texto está muito claro que a gente deve fugir do mal. Se a gente vê que a gente está sendo tentado, se a gente vê um sinal, um mero sinal, sabe? Quando a gente vê que a gente está com uma parte no corpo doendo, é um sinal para a gente ir no médico. E sabe, quando você vier uma coisa estranha, é sinal que você precisa ir até Deus e entregar isso para Deus. É um sinal. Então, intervenha nesse sinal. Haja para que você não peque. E a parte B é mais influências e mais pensamentos. A gente tem amigos que não irão nos levar para caminhos de Deus. E muito provavelmente eles vão nos levar para o caminho oposto. A gente tem influências na internet, hoje a gente tem muito acesso. Hoje a gente acessa quem a gente quer na internet. A gente vê os pensamentos de quem a gente quer. A gente tem acesso a todos os tipos de livros. E todas essas coisas, pessoas, livros, vídeos, publicações, fotos, tudo isso influencia a gente. E tudo que te influenciar para o mal, remova, tire isso da sua vida, porque esses pensamentos, eles vão te afastar de Deus. E não somente remova esses pensamentos, mas substitua. Se você tem na sua rede social pessoas que têm pensamentos contrários ao da fé cristã, pare de seguir essa pessoa. Simplesmente faça isso, não siga. Siga uma igreja cristã, uma igreja que valorize o estudo da Bíblia, uma igreja que ore, uma igreja que jejue, uma igreja que tem os valores firmados em Deus. Siga uma igreja que você verá a diferença que seguir alguém que tem os valores contrários ao seu. Então deixe de seguir pessoas que te fazem tentar coisas que você vê que você é fraco. Por exemplo, no pecado de adultério, se você é um homem casado ou se você é um adolescente até,
não siga coisas que te farão olhar as pessoas com outros olhos. Você, mulher, não siga homens que te fará olhar de maneira indecente. Então, pare de seguir e substitua essas pessoas por outras coisas que são de Deus. Por exemplo, um projeto cristão, por exemplo, Jesus Cop. Siga o Jesus Cop, siga o The Bible Project, que é um projeto que desenha a Bíblia e te faz um resumo completo para você do texto bíblico. É um projeto excelente, esses são os dois que eu estou me lembrando. Tem o Dunamis, que é um projeto jovem. Tem também para casado, tem para você escolher uma namorada, escolher esperar. Tem diversos, tem muita coisa na internet, então substitua. E se você precisar de alguma ajuda, comenta aqui embaixo. Eu sou um adulto, eu quero ter alguma coisa para eu seguir, eu quero ter um pregador. Tem o Luciano Subirá, tem um montão de pregadores. Esses são os que eu sou fã. Eu gosto muito deles, eu gosto muito de ouvir eles, que eles têm uma influência muito forte na minha vida, que me levam para fazer o bem. Então eu valorizo eles, eu valorizo isso. A outra coisa que a gente deve fazer agora, para finalizar, é guardar algumas coisas no seu coração. A primeira delas é que Deus deseja a nossa santificação. E a ideia da nossa santificação não é a ideia de um Deus carrasco, não é a ideia de um Deus que quer que a gente só faça a vontade dele. É a ideia de um Deus que quer o nosso bem. Para entender melhor isso daí, a gente vai ler só um versículo, mas eu quero que você leia até os 12. De Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o 12. Você leia todo. Aqui a gente vai ler só o versículo 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados. E ao demais do texto ele vai dizendo que toda esse planejamento de Deus para a gente viver, todo o plano de Deus, ele tem como objetivo para que a gente seja santo, assim como foi Jesus, suportando tudo por nós e a gente vivendo de uma maneira que a gente seja beneficiado. Sabe, existe uma lei que é para a gente cuidar do nosso corpo, para a gente preservar o nosso templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E ele diz para a gente preservar o nosso corpo. Quando a gente preserva o nosso corpo, a gente está cuidando da nossa saúde. A gente cuida para que a gente não tenha problemas futuramente. A gente cuida para que a gente não passe por situações no futuro. Então, isso é um mandamento que ele não só é um valor de Deus, mas ele está ensinando a gente a cuidar do nosso corpo. Isso é um exemplo. Existem outros diversos. A outra coisa que a gente tem que inculcar na nossa cabeça é que sem Deus a gente não vai conseguir vencer a tentação. Sem Deus a gente não consegue, porque a gente é dominado pela nossa carne. Então, quando a gente só vive como gente, a gente está seguindo os conselhos da carne. E quem é da carne não agrada a Deus. Eu tenho um texto que pode te provar isso. Está em Romanos 8. Você vai abrir aí agora e grifar esse texto na sua Bíblia. Está de Romanos 8, do 8 ao 11, que diz assim. Na outra página, e diz assim. Do 8 ao 11 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne. Ó, você que é cristão, você não está na carne, mas você pode viver no Espírito. E olha o que esse texto diz. Você, porém, que não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, que tal não é dele, se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito é vida por causa da justiça. Sabe, com Deus a gente tem vida por causa da justiça de Deus. Então, continuando, a outra coisa muito importante é que a gente deve clamar pelo auxílio de Deus. Em Mateus 6,13, a gente vê a oração de Jesus. Sabe, Jesus é o exemplo máximo que a gente tem na fé. E Jesus, ele orou: Pai,
não nos deixe cair em tentação. É a oração do Pai Nosso, se você reconhecer essa frase. Ela está lá em Mateus 6,13. Então Jesus ele chega, Pai, não nos deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação. Então Jesus, que é o máximo exemplo de fé, ele pediu isso para Deus. Quem dirá eu? Quem dirá você? Então vamos pedir o auxílio de Deus. Vamos pedir para que Deus ele nos ajude. E a outra coisa é, submeta-se ao senhorio de Deus. Sabe, a gente acabou de entender que a gente deve pedir o auxílio de Deus. Mas só pedir o auxílio de Deus não é muita coisa. Sabe, você deve pedir e praticar. Você deve se submeter. Sabe, uma coisa que eu vou te dizer, às vezes, fazer a vontade de Deus não vai ser legal para você. Não vai ser legal para mim. Então, a gente tem que ter isso em mente, que a gente deve submeter ao senhorio de Deus. Porque Deus não é homem para mentir. Deus ele não é um ser humano. Que Deus ele dá graça ao humilde. Esse texto em Tiago 4, do 6 ao 7, diz que Deus ele persegue o que é desumilde. E ele abençoa o que é humilde. Deus ele agrada o que é humilde, sabe? Humilde de coração, de verdade. E as duas últimas coisas é que a gente deve entregar a nossa ansiedade e dores a Deus. A gente viu o exemplo de Elias. Elias ele entregou as dores dele para Deus. E Deus ele deu uma solução. Deus ele deu uma resposta. E o nosso Deus, o Deus da fé cristã, ele é desse jeito. Deus ele dá a resposta, ele dá a solução. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é certo que virá acontecer. Então entrega suas dores, entrega suas ansiedades para Deus. E por último, viva para a glória de Deus. Vamos abrir aqui naquele mesmo texto que a gente leu no início, de 1 Coríntios 10. Só que agora a gente vai ler um outro texto nele. A gente vai ler o versículo 31. Então abre aí comigo 1 Coríntios 10, 31, para a gente finalizar essa aula e você ser abençoado por completo. E diz assim o versículo: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E essa é a vontade de Deus, que a gente viva para a glória dele, porque a glória de Deus é agradável, sabe? A gente viver de uma maneira que a gente agrade a Deus é agradável, é bom pra gente. E você irá perceber, faça o teste, eu sempre falo isso. Se você tem a oportunidade de fazer o teste, você pode viver como você vive, mas você também tem a oportunidade de fazer o teste, de fazer o bem, de fazer o teste, de ler a Bíblia um pouquinho. Faz o teste, a gente olha assim, a gente vê, caramba, tem mais de 1000 páginas aqui. E a gente não tem coragem, às vezes, de ler essas 1000 páginas. Mas faz o teste de ler um versículo só. Lê um desses textos que eu compartilhei com você hoje. Se você não tem o costume de ler muito a Bíblia. Então leia o contexto, leia o que estava sendo dito antes. E eu desejo de todo o coração que você tenha absorvido algo de muito bom no seu coração da aula de hoje. Eu acredito que Deus está te dando uma oportunidade de vencer as tentações que você está passando nesse momento. Todos nós vivemos momentos de tentação, nós aprendemos isso. E se você estiver vivendo uma tentação, uma situação que seja difícil de suportar, conte com Deus, sabe? E se você tiver a confiança em alguém, se você confiar em algum líder seu, se você confiar em alguém que tem autoridade cristã, eu não falo pra você ir eu não aconselho você ir no seu amiguinho seu amigo que é a favor sempre de você. Sabe, vá no seu pastor, vá no seu líder espiritual e pergunte para ele: olha, o que eu faço? Eu estou passando por essa situação, eu não consigo me livrar disso. Vá no seu líder, vá no seu pastor, vá no diácono, procure ajuda, não fique sozinho. Se você não quiser procurar Deus, se você não tem a fé em Deus, procure alguém que seja cristão e faça o teste, veja o que ele vai te responder. Faça o teste, de verdade, de todo o coração. E eu venho te dizer agora que Deus te abençoe e cuide da sua semana, cuide do restante do seu ano. Continue com a gente no culto, assista aos cultos regulares da nossa igreja, esteja junto com a gente, venha cultuar com a gente, faça o teste para ver se essa igreja não é tão linda, para ver se ela não é tão amável, se as coisas que a gente faz aqui é tão gostoso de usufruir, de estar aqui. Venha, celebre com a gente os cultos, celebre com a gente as reuniões. Se você é um adolescente, terça-feira tem a reunião dos adolescentes. Se você é uma menina,
Segunda-feira e quarta-feira tem as reuniões das mensageiras. Se você é um menino, tem as reuniões nesses mesmos dias dos meninos, que são os embaixadores do rei. Se você é um jovem, regularmente a gente tem restaura, a gente tem metanoia, a gente tem atividades regulares. Se você é um casal, tem atividade aqui para você também. Se você é um idoso, tem atividade para você. Se você é um homem, se é uma mulher, tem atividade preparada para você. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você cada vez mais, em nome de Jesus.